Pessoal, muito bom dia para todo mundo. Eu começo logo com esse slide para todo mundo ficar ligado, né? Daqui para frente é só para trás. Tem um robozinho ali. Quem conhece esse robô? Ninguém conhece esse robô? Galera mais jovem conhece, né? É o foguete que dá ré? Não. Não, calma, calma. A gente está começando a entender aqui os silos, né? Então temos ali duas pessoas que conhecem esse robozinho. Que robozinho é esse? É o G2 do Star Wars, né? Quando lá na década de 60, 70, George Lucas lançou aquele filme tão disruptivo para a época, ele imaginava robôs ajudando o ser humano, né, a fazer as atividades. Tinha um robô que era o copiloto de um jato, tinha outro robô que era um robô que estava lá ajudando nas atividades diplomáticas, ou nas atividades de vigilância, ou nas atividades de exército, ou nas atividades de ensinamento para as pessoas. E isso foi evoluindo, né, ao longo dos anos, indo para outras mídias, e a gente aprendeu com Hollywood algumas coisas que a inteligência artificial atrelada com robô, nós precisamos ficar um pouco atentos. Você assistiu Matrix? Assistiu Matrix, né? Então no seu subconsciente existe aquele medinho, né? Quem assistiu também Exterminador do Futuro? Também, quando dava um tiro em Schwarzenegger, era uma máquina daquela carne, né? Então a gente sabe que nós precisamos desconfiar das máquinas. Por isso que a gente começa com essa provocação. Daqui para frente, é só para trás? Não sei. Vamos descobrir ou não nesses 40 minutos que vamos aqui conversar. Bom, a gente começa com uma reflexão sobre inteligência. Uma das pessoas mais inteligentes que já passou aqui no planeta Terra se chama Albert Einstein. As suas conquistas, elas são celebradas e estudadas até hoje, né? Foi uma das pessoas que foi, de fato, uma pessoa à frente do seu tempo. Sem as tecnologias que a gente tem hoje, ele conseguia prever teorias que foram comprovadas 30, 40, 50 anos depois das suas proposituras. Então, foi medido o QI do Albert Einstein. E quanto vocês acham que era o QI do Einstein? Só para ter uma noção, vamos parametrizar as coisas. O QI médio do brasileiro é na casa de 80. Pronto, temos um número. Quanto você acha que é o QI do Albert Einstein? 120? 160 e... Eu vou abandonar isso, eu vou no clique. 160 era o QI do Albert Einstein. Quem foi que falou? Parabéns, muito bem, olhou os slides antes. Bom, Albert Einstein, ser humano. Aí, em janeiro de 2023, entrou no mainstream. Você começou a ouvir no seu feed do TikTok, no seu feed do Instagram, ou os mais antigos no seu feed do Facebook, coisas de um chat GPT, que era um lugar onde você escrevia e um robô respondia. E aí o pessoal começou a utilizar aquilo e foi entendendo que aquilo tinha potencial, que não era uma brincadeira simples. Poderíamos utilizar mais recursos dessa ferramenta. E aí foi passando, logicamente que inteligência artificial é uma coisa mais antiga, mas eu estou falando de mainstream, no popular. Chegou na gente, chegou no uso das empresas, das pessoas, e tem gente fazendo vídeo explicando como é que usa essa ferramenta. E aí mediram o QI do ChatGPT 3.5, que é aquele que é gratuito. Quanto vocês acham que era o ChatGPT? Muito bem, ninguém acertou. 155, ou seja, nós temos no nosso celular, nós temos... Hã? Achou alto? Você não viu nada. Você está vendo ali que tem algumas escadinhas subindo, né? Bom, a gente tem dentro do nosso celular ou do nosso computador a possibilidade de interagir com algum recurso que emula a capacidade de um coeficiente de inteligência equivalente ao de Albert Einstein. Se até aí você não percebeu que estamos no início de uma grande revolução, a qual a gente já viveu, a industrial,
a qual a gente já viveu, a da internet, a dos computadores, a dos smartphones, você realmente está alheio a essa velocidade que a gente vai viver na aceleração das coisas pelo advento da inteligência artificial. Mas acredito que não é o caso daqueles que estão aqui. Aí eles lançam ano passado o ChatGPT 4.0. Esse sim é pago, certo? Você paga em dólar, que é 6,20. Mas tem outros semelhantes que é de graça. É só para pesquisar. Quanto vocês acham que é o QI do nosso amigo ChatGPT 4.0? 180? Aí a gente entra no universo do exponencial. Ela cresce a sua capacidade 10 vezes mais. 10 vezes mais. O chefe do comitê de inteligência artificial do Google, que saiu do Google, ele escreveu um livro em 2019 chamado Scary Smart. Assustadoramente inteligente. E uma das... Ele narra procura depois aí, Scary Smart. Ele narra dentro desses feitos, esses testes que eles estavam fazendo no Google, algumas coisas que o código não permitia que o robô trouxesse respostas que eles estavam trazendo. Só que a corrida para você ter o melhor produto faz com que a negligência venha junto. E aí ele considera que um dos maiores erros, depois de ter abandonado o projeto e seguir agora como um conselheiro de outras empresas, um dos maiores erros foi ter conectado o robô na internet. Ter conectado o robô na internet. Porque quando você conecta o robô na internet, ele tem acesso a tudo que a gente está escrevendo. E o que os seres humanos escrevem na internet? Não vale palavrão. Né? E aí ele começa a aprender coisas que fazem com que a sua capacidade de inteligência seja exponencial. Não é 10% mais. Não é 100% mais. É 10 vezes mais. E aí está para ser lançado esse ano o ChatGPT 5.0. E continuamos na visão exponencial. 10 vezes mais. Nenhum ser humano vai ter a capacidade de processamento dessa máquina. Nenhum grupo de seres humanos, dos mais diversos conhecimentos presentes numa sala, vão ter capacidade de vencer a capacidade de processamento de uma máquina dessa nas respostas que elas vão dar. Porque tudo, quando ganha escala computacional, ela entra nessa visão exponencial. Mas a boa notícia é que está no início das coisas. Mas está rápido. Nenhuma revolução andou tão rápido quanto essa que a gente está presenciando nesse momento. Então, coisas que demoraram séculos para existirem, mediante a capacidade de invenção do ser humano, acontecerão muito mais rápido nessa década. Coisas que passaram 100 anos para serem construídas, em 10 anos está sendo construído aquilo que os seres humanos espalhados pelo globo construíram em 100. Essa é a exponencial evolução humana. E um filósofo suíço chamado Nick Bostrom, ele faz uma reflexão mediante a todos esses dados que a gente está trazendo nesse disclaimer para vocês, que a última invenção humana foi a inteligência artificial. A partir desse momento, nenhuma nova invenção vai ser puramente humana. Vai ser co-construída com a inteligência artificial. Daqui para frente é só para trás? Não sei. Vamos avançar. Fechou o clima, hein? Chamou porque quis, viu? Chamou porque quis. E aí a gente criou esse framework de gestão de alto impacto que é voltado para esse trabalho que a gente falou de conectar demandas às pessoas através de lideranças, de times, de negócios e utilizando inteligência artificial para potencializar tudo isso. Quem quiser se conectar comigo é só escanear esse QR Code. Mas tem calma, ele vai aparecer outras vezes. Nessa primeira vez que eu apresento, todo mundo fica tímido, ninguém levanta o celular. Mas eu tenho certeza que no último slide todo mundo vai levantar.
Pô, já temos um aumento da estatística aí.